chegando com mais um capítulo do dossiê que vem investigando a condução de Magrão à frente do Departamento de Futebol do Internacional. Há 27 dias você acompanha uma série de publicações que mostram um envolvimento ainda a ser esclarecido na intimidade de uma relação entre amigos, talvez sócios, mas acima de tudo uma relação obscura entre Magrão, André Pivete, Michel Reynolds, que acendeu Luca Drummond de uma maneira ainda injustificada nos bastidores do Inter. Além disso, também denunciamos que Magrão mantém 2 empresas de agenciamento de atletas ativas, sendo uma delas com o sócio Juan Piedras e outra uma empresa própria sediada em Torres, aqui no Rio Grande do Sul. Esta empresa de Torres tem como advogado o Daniel Almeida. A Andressa Abreu e o Daniel Almeida são advogados, fazem assessoria para o André Pivete, então não é uma coincidência. E ainda representam o Magrão em outros processos de outras esferas que não a desportiva. Mais do que isso, nós também trouxemos na nossa notícia que está sendo compilada, quase que um tomo, um dossiê de fato, não é? E trazida nesse quase um mês de investigação, que o Magrão não andou bem quando disse na sua apresentação ao Inter que abandonou a carreira de agente de jogadores em 2019. Porque em 2021, Magrão assinou um contrato junto ao Grêmio como agente intermediário do atleta Léo Chu, levando ele para o Seattle Sounders, justamente a equipe que o Magrão já atuou como dirigente. 2021. Em 2023, 2 meses antes de assumir o Inter, Magrão sentou junto de André Pivete, a direção do Vasco, para negociar o atleta JP e a relação dele. Isso foi admitido pelo André Pivete ao vivo comigo, que ainda disse: Magrão me prestava serviços. Nessa situação foi como um amigo. Eu nunca vi um amigo ir numa relação de portas fechadas da negociação de um atleta. Tem que ter uma função. Mas afinal de contas, ele admite: Magrão me prestava serviços. Então, Magrão prestava serviços para André Pivete, é isso que ele diz. Está admitido em vídeo. André Pivete é agente de jogadores. Magrão tem conflitos de interesses nessas relações? Tudo isso está obscuro. Aí veio ontem um fato que parecia ser o mais grave de todos. A informação de que Magrão deve R$170 mil para André, e com isso a relação entre ele e André ficou bastante conflituosa, entraram em zona de confronto. E isso foi mastigando não só o relacionamento pessoal, mas profissional. Porque André sentiu que a sua presença estava atrapalhando a carreira de 2 jogadores que ele botou no Inter, o Gadu e o Luca Drummond. E por isso ele abandonou o Gadu e o Luca Drummond. Cabe lembrar que o André também era empresário do Pedro Rodrigues, o filho do Magrão. Eis que Luca Drummond troca de empresário. Passa a ser representado pelo escritório que tem como um dos agentes o Michel Reynolds, que era o terceiro daquele trio de amigos que já foram vizinhos, que jogavam futebol e iam a festas, almoços, aniversários. O Michel está de um lado. O Magrão, a gente não sabe, mas o André Pivete está rompido com o Michel e rompido com o Magrão. Com isso, o Luca Drummond chegou ao Inter. O Gadu acabou dispensado. E as informações dão conta de que muito provavelmente seja por conta dessa relação que ficou conflituosa. Ou seja, a dívida, a briga, a ronha estão impactando na forma como o Inter está sendo administrado nas suas categorias de base. E aí tudo isso se desenhava como algo que já era gritantemente imoral ou no mínimo obscuro e que precisa de esclarecimento. Mas o pior vem agora. Preste atenção. A informação que eu trago agora, ela é exclusiva e dá conta do seguinte: Magrão estava negociando a vinda do próprio filho para jogar no Inter com o aval do presidente Alessandro Barcelos. Em troca de mensagens pelo WhatsApp, Pedro Rodrigues, filho do Magrão, que começou a carreira na base do Palmeiras, passou até por seleção de base, mas que joga no Seattle Sounders, ele conversa com seu empresário, na época André Pivete, e que depois de romper com o Magrão abandonou o agenciamento do menino, e fala que o presidente e o Magrão estavam trabalhando na vinda dele. O que parece ter atrapalhado foi, muito provavelmente, uma lesão que o jogador teve. E talvez ecos desta possibilidade de ficar muito escardecida, haja visto o caso do Luca Drummond. Fala, André. Te liguei porque eu conversei com meu pai aqui agora, ele me ligou pra falar sobre o Inter e tal. E ele deu ok se eu quisesse ir, e o presidente também. Então dá pra gente começar a trabalhar nisso. Ele disse que com o Sounders ele consegue resolver, ele vem aqui ou ele liga, não sei como ele vai fazer. Mas
Mas no Inter, disse que você precisa ir pra lá pra resolver isso. Eu não entendi muito bem essa parte. Mas é isso. Vamos embora pra cima. Meu pai disse que eu posso jogar só em junho, né? Ou só ir em junho, não sei. Mas não sei se você sabe também. Se eu já posso ir antes e jogar só em junho, eu posso ir só em junho, entendeu? Magrão colocaria o próprio filho jogar no Internacional. Isso é muito grave. Isso não denota transparência. Isso anda na contramão de uma administração que prometeu estar alinhada em processos regulados, coesos, corretos. Está muito longe de um clube que prometeu compliance, por exemplo. Relações que mexem entre a vida privada, a vida íntima, negócios e comércio, e que tem o Internacional como um grande teto para todos esses cenários que não são nada saudáveis, nem para o clube, muito menos para o torcedor colorado.